O universo tem uma história, tal como nós temos uma história, que a gente nasce um dia, a gente cresce e tem um futuro, morre, né? O universo também tem uma história, ele também surgiu no passado, em algum momento do passado. Então o tempo universal, o tempo cósmico, é um tempo que começou há mais ou menos 13,8 bilhões de anos. Isso a gente pode medir com observações do universo e uma radiação que se espalha pelo universo como um todo, então não é uma suposição, isso daí é uma coisa concreta, né? E a gente vê também o seguinte, que o universo está em transformação constante. Quando a gente fala de universo, né, uma coisa muito grande, os pontos de referência não são estrelas ou planetas, mas são galáxias, tá? E uma galáxia, só para vocês terem ideia, a nossa galáxia Via Láctea tem uns 200 bilhões de estrelas, mas é uma coisa que está coesa porque a massa dessas estrelas todas se atrai uma outra, né, por causa da gravitação, e com isso você tem uma bola, vamos dizer assim, de massa que é a galáxia. Só que o universo é cheio dessas massas, dessas galáxias separadas, e que foi descoberto é que elas estão se separando umas das outras. Então é como se a distância estivesse aumentando. Então se você passa esse filme ao contrário, para o passado, o que acontece? As galáxias vão se aproximando umas das outras, né? E vai chegar o momento em que elas estão amontoadas todas umas nas outras e a pressão aumenta e a temperatura aumenta. Imagina colocar 100 pessoas dentro de uma Kombi, né? Fica enrolado o negócio, a pressão aumenta, a temperatura aumenta. E o que acontece? Chega um momento que a matéria começa a se dissociar nessas partículas elementares aí que eu falei, nos elétrons, nos quarks, etc. Mas a coisa continua até chegar um momento em que as leis da física, como nós conhecemos, deixam de fazer sentido. Esse é o momento inicial, vamos dizer, para nós, né? Em que o relógio começa a bater, que as horas começam a passar, vamos dizer assim. E esse é o evento que a gente chama de Big Bang, tá? Porque quando você coloca 100 pessoas numa Kombi, se você abre uma janela, as pessoas vão embora, né? Quer dizer, a ideia... Então, se você tem essa matéria sob essa pressão enorme, a tendência é justamente elas se separarem, se expandirem, né? E então, esse momento inicial em que existia uma densidade enorme de matéria é o tal momento do Big Bang, tá? E existem muitos problemas conceituais com relação a isso. A gente não consegue chegar até lá, né? A ciência, como a gente entende, ainda não está lá, mas, por exemplo, o tal acelerador de partículas lá na Suíça, que descobriu o Higgs, e o Higgs ajuda a nossa compreensão disso, consegue simular o universo mais ou menos 1 trilionésimo de segundo após o Big Bang. Trilionésimo é um 0,12 zeros, 1 trilionésimo de segundo depois do tal do Big Bang. Então a gente não chegou no zero, mas está bem perto, né? E a gente retraça então essa história desde então até a formação das galáxias, etc. Então essa é a teoria do Big Bang. Agora um comentário. Teoria do Big Bang, teoria da evolução, as pessoas acham que é teoria, então ainda não está comprovado. Esse uso de teoria é completamente diferente do jargão popular, né? Quando fala, o cara é um teórico, está vivendo o mundo da Lua, não sei o quê. Pois então, em ciência não é nada disso. Uma teoria, a teoria da evolução, a teoria do Big Bang, já foram respaldadas em 1001 observações empíricas que validam essas ideias. Então, ela não é uma hipótese que não foi ainda comprovada, mas é uma teoria que já tem fundamento observacional.